Verificado o quórum regimental de que trata Portaria 145/2017 e com amparo a Portaria 140/2021, eu, Francisco José de Oliveira Silva, declaro aberta a 71ª sessão ordinária virtual de 27 de outubro de 2021. Inicialmente, indago aos senhores conselheiros se tem alguma observação a ser feita na ata referente à 70ª sessão ordinária virtual disponibilizada pela secretária Silvana. Alguma observação? Não havendo, está aprovada a ata. Indago a Silvana se os conselheiros disponibilizaram a resolução para assinatura. Senhor presidente, o conselheiro Leilson enviou 2 despachos para a perícia, referente aos processos 3593/2016, Cerâmica Brasileira, Cerbras, e 1833/2018, Lojas Americanas. Foi isso. Somente, doutor Leilson. Obrigado, doutor Leilson, pela atenção, pela presteza, que sempre lhe é peculiar. Eu também peço aos demais conselheiros que não deixem nenhuma pendência. Estamos aproximando do final do nosso mandato para nós, em dezembro, entregarmos todos os processos que foram julgados, que foram apreciados nesse conselho, tá certo? Para que não fique nenhuma pendência para o mandato seguinte, porque muitos de nós não seremos reconduzidos a este conselho, e para não dar nenhuma pendência para o próximo presidente de Câmara, nem presidente contencioso, que sempre, final de mandato, tem esse problema com a devolução de resolução, a entrega, a demora, para evitar qualquer contratempo. Conto com a colaboração de todos. Eu sei que todos aqui são muito, estão muito atentos e cumprem sempre com suas obrigações, mas é só esse alerta assim, para a gente dar essa atenção especial, já que se trata já de final de um mandato. Passando para a nossa ordem do dia, vou anunciar aqui os processos. O primeiro processo de recurso 1.1573/2018, aí 2018-01646, recorrente do Bairro Distribuidor de Alimentos Limitada, recorrido Seju. Relator, doutor Rafael Pereira de Souza. Está presente para fazer sustentação oral das razões recursais, doutor Daniel Landim. Representando o Estado, doutor Rafael Barbosa. O outro processo, mesmo sendo do bairro, mas é matéria distinta, os processos serão julgados em separado. Com a palavra, o relator, doutor Rafael Souza. Excelentíssimo presidente, senhores conselheiros, doutor procurador do Estado, Rafael Barbosa, advogados, servidores da Cefaz, trata o caso do auto infração 2018-01646 contra Dubai Distribuidora de Alimentos sobre os exercícios de 2015 e 2016. O relato da infração é a omissão de receita identificada por meio de levantamento fiscal financeiro em operação ou prestação tributada por substituição tributária, omissão de receitas produtos ST, exercício 2015 e 2016, nos montantes de 783.494,76 em 2015 e 5.233.299,16 em 2016. Conforme a apuração em demonstração do resultado com mercadoria, DRM. Cobra-se, então, só a multa no valor de 601.067,940 por aplicação do artigo 123.3b, item 2 da Lei 2.670. Essa disposição é sobre, relativamente à documentação e escrituração, deixar de emitir documentação fiscal em operações e prestações tributadas pelo regime de ST, cuja multa é de 10% do valor da operação. Os 601 mil já é a multa de 10%. O contribuinte, ele foi procurado durante a ação fiscal e apresentou algumas justificativas, inclusive uma justificativa do que seu inventário estaria zerado. Mas o auditor, como ele escreveu aqui nas informações complementares, por força do princípio da verdade material, resolvemos aceitar os valores de inventários apresentados na ação fiscal. E, a partir disso, ele construiu o DRM. Ele descreve nas informações complementares o que o DRM é aquela composição que
escreve que tem que haver uma compatibilidade de um somatório de estoque inicial, compras, transferências recebidas, mais devoluções de compras. Isso deve ser compatível com estoque final, mais vendas, mais transferências expedidas, mais devoluções de vendas. Exatamente porque não houve a compatibilidade é que foi identificada a infração. A defesa, em folhas 28 a 34, escreve que o DRM poderia apontar duas hipóteses. A primeira, venda abaixo do custo, ou venda sem a documentação fiscal. Mas o contribuinte ele vai se insurgindo quanto a isso e descreve que vendeu mesmo abaixo do custo. E que o resultado negativo de vender abaixo do custo decorreu da sua operação com nota fiscal. A acusação fiscal é justamente de vender sem nota. Ele diz que, não, eu vendi com nota, porém abaixo do custo. E então pede o reenquadramento da penalidade para a regra do artigo 126 da Lei 2.670, penalidade de 1%. Cita precedentes, né, que serão tratados no voto. Coloca também na defesa um segundo argumento, esse mais amplo, de improcedência. Diz o contribuinte que, pelo fato do seu estabelecimento estar submetido ao regime de substituição tributária na entrada, previsto no Decreto 29.560 de 2018, não poderia ser autuado por vendas abaixo do custo, e cita o parecer 2010-2017 sobre o assunto. O caso é submetido ao julgamento de primeira instância, e o entendimento consta em folha 102 e 111. Precisamente em folha 107, o julgador de primeira instância ele rebate o reenquadramento da penalidade, que é o primeiro argumento do contribuinte, da defesa. O segundo argumento, que é a reclassificação, o julgado de primeira instância, folha 109, descreve que o parecer citado pelo contribuinte trata sobre não cobrança de ICMS. Mas, aqui no caso, a capitulação legal do artigo 123, 3b, item 2, prevê apenas a cobrança de multa. Então, restou comprovado o ilícito tributário e o julgamento de primeira instância mantém o auto-infração tal qual como colocado. O contribuinte interpõe seu recurso, folha 114 e 123, recoloca os argumentos da defesa com o aperfeiçoamento do argumento geral de improcedência. O contribuinte descreve que a DRM implica em acusação de venda abaixo do custo, não em venda de mercadoria sem documentação fiscal. Por quê? Porque ele descreve que a questão da venda sem documentação fiscal é mais assimilável no caso do levantamento quantitativo de estoque. E o contribuinte cita precedentes para o reenquadramento, além dos anteriores, mais outro da quarta Câmara. O reenquadramento ele tem duas teses, né? Uma é zerar e a outra do reenquadramento para 126, que é 1%. Esse recurso é submetido a um parecer da Assessoria Processual Tributária, folha 131 e 134, e sugere a parcial procedência da acusação. Ele acolhe a reclassificação para o artigo 126 do CTN, que o parecer será tratado pela Procuradoria Geral do Estado. Senhor presidente, esse é o caso, né? Focalizando, DRM, o contribuinte não nega o fato, ele quer um argumento, não se aplica a penalidade, a multa, a cobrança de qualquer ICMS ou multa, pelo fato de existir a tributação anterior, conforme Decreto 29.560, ou o segundo argumento é que seja reduzido para 1% com a reclassificação para o artigo 126 do CTN. Muito obrigado. Obrigado, doutor Rafael. Com a palavra, doutor Rafael Barbosa. Presidente, secretário, nobres conselheiros, nobre patrono da recorrente, doutor Daniel Landim, meus cumprimentos, bom dia. Presidente, a acusação é de omissão de receitas, as operações já estavam tributadas, né? O autuado foi acusado de deixar de emitir documento fiscal
nas operações de saída. A metodologia, de fato, foi a DRM, demonstração de resultado com mercadoria. E a discussão, a grande discussão desse processo, e que também vem sendo objeto de reflexão em outras câmaras, é justamente se a metodologia que é adotada, a metodologia da DRM, ela é suficiente para evidenciar os elementos do tipo infracional, a saber, a evidência da comprovação de fato que o autuado deixou de fato de emitir o documento fiscal nas operações de saída, objeto do levantamento. E, de fato, o que o conselheiro, a assessoria processual tributária levanta, e não é a primeira vez, é que determinadas metodologias, notadamente a da DRM, que considera valores globais, diferentemente do sistema de levantamento de estoque, em que se observa a movimentação das mercadorias pelos códigos, ela, de fato, ela gera dúvida. E a assessoria processual tributária, ela, em razão dessa dúvida, ela vem promovendo o reenquadramento da penalidade para o artigo 126, parágrafo único. Mas, vejamos, ao meu sentir, você promover o reenquadramento para o parágrafo único é simplesmente desnaturar por completo todos os elementos do tipo infracional, notadamente a emissão de documento fiscal. Porque o parágrafo único, ele justamente considera, e parte da premissa, o artigo 126, parágrafo único, que o documento fiscal restou emitido. Então, ele, ao meu sentir, ele é totalmente incompatível e é uma tentativa de salvar o auto de infração. Então, ao meu sentir, nessas hipóteses, o máximo que a metodologia consegue comprovar é a falta de recolhimento. A falta de recolhimento ela consegue comprovar, mas a falta de emissão de documento fiscal ela já gera uma dificuldade muito grande, né? É certo que as operações aqui são operações submetidas à substituição tributária, e a falta de recolhimento aqui não existe. Mas, fazendo um comparativo aqui com operações tributadas, a metodologia, de fato, ela fica muito prejudicada, né? Então, o que eu noto no caso dos autos é que, de fato, aquelas hipóteses previstas no parágrafo 8º caracteriza-se a omissão de receitas, a ocorrência dos seguintes fatos, né? E essas omissões de receita, notadamente as metodologias que estão lá previstas, não é possível se realizar uma análise automática para reenquadrar nos dispositivos das omissões de receita, nos dispositivos que acusam o autuado de deixar de emitir documento fiscal, né, de um modo automático. Né? Eu acredito que essa omissão de receitas prevista no parágrafo 8º, ela é uma omissão de receitas em caráter geral, e, notadamente, algumas hipóteses, ela pode sim ser enquadrada na hipótese de falta de recolhimento. Agora, no caso aqui dos autos, em que se trata de uma hipótese em que as mercadorias estão sujeitas ao regime de substituição tributária, em que não há a respectiva cobrança do imposto, eu me inclinaria não poderia me inclinar aqui na hipótese de improcedência, como postula a recorrente, notadamente considerando que as operações aqui são submetidas à substituição tributária e não há cobrança do imposto, né? Então, eu entendo que nessa situação aqui, a metodologia ela se presta a evidenciar, a comprovar que, de fato, houve
uma omissão de receitas, diferentemente das situações em que as operações, de fato, são tributadas. E aí, é nessa situação que eu vou discordar aqui um pouco do parecer, né, que é no sentido de acolher a lavratura do auto de infração, mas não para promover o reenquadramento, mas para manter a penalidade prevista no artigo 126, caput, por entender que o parágrafo único ele é totalmente incompatível com a acusação fiscal com o tipo infracional. E, de fato, acolher o parágrafo único seria uma tentativa de salvar o auto de infração, e eu realmente não entendo que seja compatibilizar a congruência, estabelecer uma relação de congruência entre uma acusação de ausência de omissão de emissão de documento fiscal com o parágrafo único em que a premissa base para a sua aplicação é justamente a emissão do documento fiscal. Então, presidente, o encaminhamento da Procuradoria seria acolher o parecer apenas em parte, né, para promover a aplicação do artigo 126, caput. Obrigado, doutor Rafael. Seguindo aqui o processo, com a palavra do Daniel Landim. Bom dia a todos, senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Rafael. Processo, começar. Ele tem um primeiro problema que eu vou ter que justificar, porque por mais que seja visível a DRM dentro do processo, né, ele trata todo o tempo sobre DRM, o fiscal fundamenta no inciso 3º do artigo 92, parágrafo 8. E, assim, só para não... Eu vou tratar desse assunto apenas para não confundir os senhores em relação a outro argumento, na verdade. O outro argumento é que a defesa está convicto que é o argumento correto, mas esse aqui pode trazer alguma dúvida, porque o fiscal, ao invés dele tratar do inciso 4º, que é o inciso 4º que trata da DRM, que é o comparativo entre as receitas líquidas e o custo da mercadoria vendido, que é exatamente o modelo da DRM, ele diz que ele fundamenta a metodologia dele no inciso 3º do artigo 92, que trata da diferença apurada pelo cotejo entre as saídas registradas e o valor das saídas efetivamente praticadas, ou através do confronto entre os registros contábil e fiscal. Nada disso foi feito no processo, né? Então, assim, é muito importante eu deixar isso bem claro, que a fundamentação dele não tem nada a ver com o que ele fez. Então, ele não traz nenhum comparativo de saídas efetivamente praticadas com saídas efetivamente registradas, que seriam aquelas que estão no SPED, né, na extração fiscal digital, comparando com minha entrada na contabilidade. Ele não faz isso. Comparando com alguma informação extra que ele tem, que eu recebi algum tipo de dinheiro, também ele não faz isso. Então, só para deixar claro que o que eu quero levar é que eu quero que a fundamentação seja do inciso 4º mesmo. Foi o que aconteceu, o julgador de primeira instância disse que era o inciso 4º, a assessoria também disse que era o inciso 4º. Se os senhores entenderem, eu acredito que não vai acontecer, que o fundamento era do inciso 3º, o auto de infração seria nulo porque ele não utilizou essa metodologia. Mas a metodologia que ele utilizou está bem clara, que é do inciso 4º. E aí eu vou explicar para os senhores por que a DRM, para o nosso caso, ela não pode ser mais aplicada diante de um parecer da CATRE, né? E o que foi que aconteceu em 2017? Estava havendo muitos autos de infração nesse sentido no setor, né, no setor de alimentos, principalmente. Nós tínhamos grandes problemas de venda abaixo do custo, às vezes eu tinha bonificação, às vezes eu estava querendo vender mesmo aquela mercadoria que era perecível e vendia a mercadoria muito mais barato do que o preço de aquisição. E assim, naquela época ali de 2017, meio daquelas crises que aconteceram ali, nós estávamos começando a ter
problemas na fiscalização, porque eles simplesmente dizem, você não pode vender abaixo do preço do custo, nem pode dar desconto na mercadoria, porque a legislação diz que não pode, porque tem um inciso 4º, que é a DRM, e se eu for fazer o teu comparativo, eu vou ver que tu vendeu abaixo do preço do custo, não teve lucro durante esse ano, e eu vou te autuar mesmo assim. E aí a gente foi à Cefaz, né, conversar lá, entrou com um pedido de uma consulta, lá na época, várias empresas dos setores entraram, dizendo, ora, doutora, se eu já paguei o ICMS na entrada, se o meu ICMS é todo recolhido na entrada, qual é o bem tutelado para eu vender abaixo do preço do custo na saída? O que é que a Cefaz está querendo? Me multar por me multar? Se o ICMS, que é a razão da SESEC de existir, ele já foi todo recolhido na entrada, não faz sentido a senhora me proibir de vender abaixo do preço do custo, fazer esse movimento, não faz sentido a Cefaz me proibir de fazer esse movimento de vender abaixo do custo para tentar me salvar, se eu já recolhi todo o ICMS, que era o bem tutelado pela Cefaz. E aí, foi o que aconteceu. A pergunta para a Cefaz, para a CATRI, foi o quê? É correto afirmar que o substituto tributário na entrada, ou seja, as empresas do setor de alimentos que recolhiam, conforme o decreto 29.560, é correto afirmar que o substituto tributário na entrada não poderá ser autuado por venda abaixo do custo, tendo por fundamento legal as metodologias previstas no artigo 92, parágrafo 8º, incisos 4 e 5 da Lei 12.670, ou seja, a DRM pode ser feita para o meu caso? É correto afirmar que a partir do momento que eu pago o meu tributo da entrada, essa metodologia ela não poderá mais ser aplicada para o meu caso? E eu estou livre para vender do preço que eu quiser? E a Cefaz disse, sim, desde que o incremento de substituição tributária seja corretamente recolhido na entrada da mercadoria no estabelecimento da consulente ou pelo remetente elegido como substituto tributário. Ou seja, no nosso caso dos autos, que está já comprovado que o contribuinte pagou todo o tributo, é tanto que a DRM só trata de multa. No nosso caso, a CATRI disse, não poderá mais ser aplicado a metodologia de DRM, que é do inciso 4º, para os contribuintes que são submetidos à substituição tributária do 29.560. Então, isso aqui não é o Daniel, nem a defesa, nem a empresa que está falando. Isso aqui foi a CATRI que falou, que é dela que se originam todas as normas relacionadas ao ICMS, todas as interpretações, normas de execução, pareceres, até mesmo a própria legislação que é votada na Assembleia, parte da CATRI, aquele projeto de lei, aquela iniciativa, ela que faz toda a parte técnica, envia para o governador. Então, é a CATRI a responsável pela interpretação das normas. E ela diz que, no nosso caso, do contribuinte que está sendo aqui objeto dessa infração, ele não pode ser mais sujeito a essa metodologia do inciso 4º, que é a metodologia da DRM. Certo? Por quê? Porque o ICMS está todo recolhido. A doutora Fernanda participou, a doutora Liana era a coordenadora da CATRI, então todos eles assinaram, atualmente é a secretária adjunta. Então, e não foi uma coisa, como é que eu posso dizer, de um caso específico. Na verdade, existem inúmeras informações tributárias, e eu junto ao processo, não é só esse parecer, são inúmeras informações tributárias nesse sentido. Se eu olhar no processo, eu vou apresentar aqui mais algumas. E aí o detalhe mais importante. Em 2017, a Setorial de Alimentos foi cientificada dessa situação. Desse ciência a parte interessada e a SESEC. Então, a SESEC, em 2017, a auto-infração é de 2018, de setembro de 2018, eu acho. Então, a SESEC ela foi intimada dessa vedação. Ah, mas eu não concordo. Aí não é uma questão de concordar. É uma questão que a Cefaz, com práticas reiteradas, com várias informações tributárias, ela disse que, para o setor do 29.560, que está sujeito à substituição tributária, não pode mais
ser utilizada essa metodologia do inciso 4º. Ou seja, o nosso caso é um caso de improcedência, porque a própria Cefaz disse que se o bem tutelado, que é o ICMS, ele está recolhido, essa metodologia não se aplica mais. Pode passar. E aí eu trago o trecho do parecer, que é bem interessante, né? O artigo 92, parágrafo 8º, inciso 4º e 5º da Lei 12.670, realmente pretende impedir o faturamento por preço inferior de aquisição ou de custo, mas, como ressalta o consulente, com o único objetivo de garantir o recolhimento do ICMS efetivamente devido quando o valor real da apuração é, na verdade, superior ao indicado no documento fiscal. Todavia, não há essa possibilidade de evasão fiscal no caso da consulente quando o ICMS foi recolhido em substituição tributária na entrada da mercadoria. E aí ele fala, só para encerrar, ou melhor, o que o Estado perderia com a prática de venda abaixo do preço de custo? Nada, pois o bem jurídico tutelado pela norma, o patrimônio público, o ICMS, já está garantido pelo regime de substituição tributária. Ou seja, a situação do nosso contribuinte, que estamos aqui em debate, ele se enquadra, é isso. Ele já pagou 100% do ICMS, não tem mais nada o que pagar na saída, ele não pode ser autuado naquela metodologia. Ele pode ser em outra? Pode. Pode ser levantamento de estoque, ele pode procurar alguma operação que ele fez errada, alguma escrituração que ele não fez, outras coisas. Mas aqui, nessa metodologia, não mais. E aí eu trago, só para contextualizar, né, de novo, né, a data foi em junho de 2017, que a SESEC teve ciência, e trago as informações tributárias, né, que aí, como já era prática reiterada, ela não faz mais parecer, ela faz só informações tributárias. Então, dentro do processo aí tem várias informações tributárias, ou seja, que é exatamente do decreto 29.560, que é exatamente o caso do nosso contribuinte, ou seja, não pode ser aplicada a metodologia do 92, parágrafo 8º, inciso 4º. E aí eu trago também jurisprudência daqui da primeira Câmara, trazendo o princípio da isonomia, segurança jurídica, tendo visto o parecer da CATRI, tem jurisprudência, e dentro do processo eu trago muitos. Parecer exarado pela CATRI, doutor posicionamento, que respalda o direito da requerente, e assim foi. O histórico do contencioso é acompanhar o que a CATRI fala, exatamente porque ela é a intérprete da legislação do ICMS, e ela é a própria, vamos dizer assim, a tal da legisladora, né? Se os senhores forem pensar na intenção do legislador, a intenção do legislador, só quem sabe mais do que a CATRI qual é a intenção do legislador, se ela é a própria legisladora. E por isso, o auto de infração é improcedente pela impossibilidade da utilização da metodologia do artigo 92, parágrafo 8º, inciso 4º, para autuar contribuintes submetidos a ST na entrada. Então, diante do que a gente está falando, diante do que a CATRI falou, o auto de infração é improcedente. Não é o Daniel que está falando, não é o contribuinte que está falando, e sim a CATRI, o próprio legislador. Aquele que conhece as entranhas da legislação está dizendo que a intenção do legislador era resguardar o ICMS. A partir do momento que o ICMS está resguardado, não faz mais sentido aplicar o inciso 4º e o inciso 5º, porque o ICMS está resguardado. A minha intenção, como legislador, o que a CATRI disse, era isso, resguardar o ICMS. Se o ICMS já está resguardado, não faz mais sentido colocar o inciso 4º e o inciso 5º como uma penalidade por si só. Uma penalidade, senhores, de R$600 mil. Para um contribuinte que já fechou as portas e que está só pagando conta agora. E aí vem a alternativa. Apesar de a gente achar que o outro argumento ele é o principal e é muito forte, a alternativa porque já é a jurisprudência da casa, doutor Rafael, inclusive da 4ª Câmara, é esse o posicionamento da 4ª Câmara, inclusive com parecer favorável do senhor, vou mostrar. O posicionamento da 4ª Câmara, nos casos que são substituição tributária, tendo em vista que a metodologia da DRM ela não tem como afirmar categoricamente, como o senhor bem falou, que é omissão de saídas, que é venda sem nota fiscal ou venda abaixo do preço de custo, tendo em vista o 112, enquadra-se para aquela situação mais favorável ao contribuinte. Porque se eu vendo abaixo do preço de custo, aquele documento está escriturado.
O documento está escriturado completamente. Por isso, em razão do 112, aplica-se a atenuante do parágrafo único do 126, né? Vou passar. E aí eu trago para os senhores vários exemplos, no processo eu trago vários exemplos do que realmente aconteceu, no caso concreto, né? O caso concreto, eu tenho aqui, a empresa estava quebrando, já estava no final, no outro ano ela baixa as portas e fecha, né? Olha o caso aqui como é um caso bem emblemático. Eu tenho uma mercadoria que entrou a R$ 54,00 a caixa, o conhaque Dré, o conhaque São João da Barra, que entrou a R$ 54,00 a caixa e sai por 25. Aqui, conhaque São João da Barra, 900 ml. A caixa entra a 54 e a caixa sai a 25. Foi uma operação, existe a matriz e a filial. A matriz fez uma transferência para a filial a R$ 54,00, que a filial foi autuada, certo? Essa filial aqui foi a empresa que foi autuada. E depois de um tempo, a própria filial, no final do ano, quando eu já estava em processo de encerramento de atividades, ela devolve essa mercadoria a R$ 25,00. É óbvio que a DRM vai dar esses erros se eu estou exatamente devolvendo a mercadoria com preço abaixo do preço de custo, né, do preço que entrou. Então, eu vou ter esses desencontros de informação. Aqui é o retorno da própria nota, ó, voltando a R$ 25,00. Volta só naquela que eu não mostrei a nota. Ela entrou a R$ 54,00, está aqui a nota fiscal, saindo da matriz para a filial. Pode passar. E ela volta da filial da Governador Sampaio para a matriz, que é na Messejana, volta a R$ 25,00. Pode passar. Assim como acontece, eu tenho um rolo de arame de 197 que foi vendido a 152, eu tenho um ketchup de 56 que foi vendido a 42, eu tenho um grampo galvanizado de 7,52 que foi vendido a 5,95. Então, assim, eu trago o caso concreto nos autos, e é por isso que o doutor Sidney, da assessoria, ele se posiciona nesse sentido, né, de que não há como, nesse processo, eu dizer, foi venda sem nota fiscal ou foi venda abaixo do preço de custo? Não dá para saber. E por isso que o doutor Sidney, ele se posiciona para levar para apesar de eu discordar, por ele ter discordado do parecer, por ele ter discordado da questão principal, que é a questão da CATRE, ele leva o posicionamento dele para 1%, que também já é muita coisa diante da penalidade absurda que a gente está diante. Uma penalidade de R$ 600 mil, um contribuinte que pagou todo o imposto. E aí eu trago o doutor Franzé, nosso presidente, foi o relator desse processo, o processo até nosso, lá atrás, na primeira Câmara, né? Acredito que era da primeira Câmara ou da segunda? Segunda Câmara, de 2015. Foi um processo até nosso, que a gente demonstrou exatamente isso, que era uma DRM, e a gente demonstrou na apresentação, exatamente dizendo, doutor, a DRM ela não tem como assertivamente dizer se é venda de mercadoria sem nota ou se é venda abaixo do preço de custo, assim como o doutor Sidney falou lá na apresentação. E lá nesse processo foi dito o quê? E aí o relato do nosso presidente diz: logo, a evidência de que a omissão de receita prevista no inciso 4º, parágrafo 8º do artigo 92 da Lei 12.670, o caso igual ao nosso, não resulta necessariamente da falta de emissão de documento fiscal, mas também de outras situações, conforme evidenciadas no parecer da assessoria tributária, também igual ao nosso caso, nas quais os documentos podem estar regularmente registrados nos livros fiscais ou contábeis, conforme demonstrou o contribuinte, no sentido de que a penalidade combinada seja graduada para o patamar da mitigação prevista no parágrafo único do artigo 126 da Lei 12.670. Ou seja, caso idêntico ao nosso, era até nosso o processo, a gente estava defendendo, e era uma DRM, e foi levado para o parágrafo primeiro, parágrafo único, exatamente porque na DRM não há como saber o que foi que aconteceu, e, diante disso, a segunda Câmara julgou nesse sentido para reenquadrar para o parágrafo único. Também tem processos, eu estou trazendo o histórico que eu encontrei do CONAT, mas tem coisa nova também. É um processo de 2009, que também a DRM
foi parcial procedente para o reenquadramento para o parágrafo único do artigo 126, tendo em vista a mesma situação do artigo 112 do CTN, que indube pro contribuinte. E aí eu trago, que esse aqui, doutor Rafael, o senhor participou em 2018, que fala o quê? O reenquadramento da multa, era um caso de DRM, artigo 92, parágrafo 8º, inciso 4º, contribuinte sujeito à substituição tributária. Reenquadramento da multa para previsto no artigo 126, parágrafo único da Lei 12.670, com base no artigo 112 do CTN, uma vez que a omissão de receitas apontada no levantamento também poderia decorrer da venda de mercadoria com preço abaixo do custo de aquisição, hipótese em que a identificação da infração pressupõe a escrituração dos documentos e considerando tratar-se de operações sujeitas à sistemática de substituição tributária. Ou seja, esse caso é idêntico ao nosso. Idêntico. Né? E a Quarta Câmara julgou nesse sentido, exatamente, inclusive, por unanimidade, com o parecer da Procuradoria e tudo. E aí eu trago só o parecer da SEAPRO, e nesse aspecto foi muito feliz o doutor Sidney, que fala exatamente que, se não for possível determinar a origem da diferença negativa da DRM, isto é, se não houver elementos nos autos, permita definir qual das duas infrações ocasionou o prejuízo bruto apurado, considera essa infração cuja penalidade seja mais branda. No caso, a venda de mercadoria com preço inferior ao custo de aquisição, em observância o artigo 112 do CTN. Logo, caso não se acolha a improcedência, que é o posicionamento da CATRE atual sobre o assunto, e seja aplicado o posicionamento do CONAT. O posicionamento do CONAT é no sentido de reenquadramento para o parágrafo único. Nós temos duas situações. O posicionamento da CATRE, que é o posicionamento atual da CATRE, nesse sentido, principalmente para o setor do 29.560, o setor de alimentos em geral, trabalha com mercadorias perecíveis, com mercadorias que precisam ter aquela dinâmica, e eu não posso estar travado, porque a Cefaz pode me autuar, porque naquela metodologia que é uma simples presunção, e não uma metodologia como é o levantamento de estoque, que vê item a item e deixa cabalmente provado que você vendeu sem nota, ou enquadrar aqui nessa questão que é o posicionamento do CONAT aqui, de várias câmaras, de vários conselheiros. Lógico que tem conselheiros que não concordam, mas é o posicionamento que vem sendo adotado na Quarta Câmara, na Primeira Câmara, né? É esse o posicionamento que vem sendo adotado na Segunda Câmara do passado, né? Não nessa composição atual, na época que o nosso presidente participou. Então, seriam esses dois pedidos, pode passar para os pedidos. Né? Primeiro pedido, eu coloco só mesmo porque pode ser que alguém queira, algum conselheiro queira desnaturar a questão da CATRE, tendo em vista a fundamentação dele. E a fundamentação dele é claramente errada, né? Visivelmente errada. Então, eu coloco só mesmo na remota hipótese, né? Mas o foco mesmo do processo é o quê? DRM, no caso dos autos, deve ser seguido o parecer da CATRE, que é a detentora da interpretação das normas e aquela que sabe a intenção do legislador, porque ela própria que produz a técnica legislativa, ou não, ou há a possibilidade e o outro pedido é, alternativamente, acolher o parecer da assessoria tributária no sentido de aplicar 1%, tendo em vista a situação se enquadrar com todos esses precedentes que eu trouxe e a situação do caso dos autos, provada que existe essa situação de venda abaixo do preço de custo, a gente vai enquadrar para 1% do total da base. É isso. Obrigado, senhores. Desculpa aí qualquer coisa. Obrigado, doutor Daniel Landim. Doutor Rafael Souza pediu a palavra, eu passo ao doutor Rafael, depois devolvo... Não, eu pensei que foi o Barbosa. Rafael Souza, a palavra relator. O conselheiro. Senhor presidente, eu vi com atenção a fala da Procuradoria.
com atenção também os argumentos da parte, e a ideia que eu tenho para esse processo aqui é bem adaptada ao caso, né? Vendo aqui a jurisprudência também. Eu percebo, se fosse possível, tratar os dois assuntos um pouco separados, né? Que assuntos? Primeiro, esse argumento geral da improcedência. Por quê? Porque já existe um regime de carga líquida que acredito que ele tenha sido criado para promover uma tributação na entrada justamente para facilitar a atividade do fisco, né, para não precisar fiscalizar todos os contribuintes, né, você tributa na entrada, você resolve muitos problemas, né? E, de certa forma, nivela os contribuintes, né? Porque o contribuinte que não tenha uma capacidade econômica para pagar o tributo na entrada, ele fica fora do mercado. Isso é bom que você mantenha no mercado pessoas que possam realmente trabalhar com ética. Então, a questão toda é o DRM, né? O DRM, ele pode sim tratar da questão da venda abaixo do custo, mas também pode revelar uma operação sem uma saída sem nota fiscal. Ao caso presente, o argumento da parte de que não haveria uma possibilidade de cobrar o ICMS na saída seria correto desde que o Estado não perdesse. De que forma? O ICMS na entrada teria de ser pago. Claro. Aí, eu vi aqui no auto de infração, termos formais, é um anexo que termina com 170.504_1 PDF, folhas 15, no PDF é folha 9. O termo de conclusão de fiscalização, em que são lavrados os dois autos de infração. O primeiro aqui é o 1644, que se a gente ler melhor aqui, né, quando o auditor escreve: nesta data, damos por concluída a fiscalização do estabelecimento do contribuinte acima citado, apresentando o seguinte resultado. Lavramos os AIs. 1. Inventário 2014 e 2015, não escriturados na EFD, declarados zerados. É aquela história que eu contei no começo da exposição sobre a informação fiscal. O contribuinte declarou zerado, mas o auditor considerou os dados não zerados apresentados durante a ação fiscal, mas isso não ficou assim barato. Isso realmente tinha de haver uma multa. Foi um descumprimento de obrigação acessória. E está escrito aqui que o segundo auto foi de omissão de receitas, que é esse que está sendo julgado aqui. O que eu percebo? Não foi lavrado aqui algum outro auto de infração muito sensível ao caso, que seria a falta de não escrituração da nota fiscal de entrada. Porque se ele não escriturasse na entrada, ele não teria selado, e aí aquele recolhimento do ICMS e ST na entrada teria sido frustrado. Do que eu tenho aqui, eu vejo que não foi. Aparentemente, o contribuinte foi submetido a uma auditoria fiscal plena nesses exercícios 2015 e 2016 e não se viu um mal feito. Ele não foi detectado. Aspas, você deixou de pagar o ICMS na entrada. Não aconteceu isso. Para essa situação deste caso, eu percebo que o argumento da improcedência pode ser razoável, porque, afinal, todo o ICMS foi pago. Eu estou presumindo que todo o ICMS foi pago na entrada à medida que não teve autuação em sentido contrário. Todo o ICMS foi pago na entrada, então uma saída abaixo do custo se tornaria uma área de mercado que já foi assumida para mais ou para menos. Por exemplo, né? A carga líquida pressupõe que há uma margem de revenda sempre. Se aquela revenda não ocorrer, se aquela margem não ocorrer, o contribuinte sofre com a tributação maior, né? Então, e se ele vender abaixo do custo, pior para ele, né? Então, eu acredito que esse argumento da improcedência seja relevante. Estou querendo seccionar, né? Caso não se possa conduzir pela improcedência, caso se diga que não, essa construção feita por mim aqui, de que estaríamos realmente só por uma operação abaixo do custo, não pode ser tratada, nem com essa evidência aqui do termo de conclusão,
a segunda linha que eu iria era pela ideia da reclassificação 1261. Por quê? Porque ainda há uma dúvida. Não se sabe realmente se foi venda abaixo do custo ou se foi venda sem nota. E nessa circunstância, aplicar-se-ia a regra do artigo 112 do CTN. Quero dizer aqui que a solução que eu estou dando para esse processo é para este processo, frente a essa circunstância do contribuinte não ter sido autuado por nota, falta de escrituração de nota de entrada, né? Cada caso é um caso e não posso dizer que eu estou firmando um entendimento para o futuro, né? Tanto é que, caso essa minha solução seja a da Câmara, eu vou enfatizar isso bem claro na resolução e na emenda. Senhor presidente, muito obrigado. O processo não comportou preliminares e nem alegação de decadência, então é direto no mérito. Muito obrigado. Obrigado, doutor Rafael. Senhores, o processo está em discussão. Doutor Leilson? Presidente, deixa eu fazer algumas colocações. Esses argumentos trazidos pelo doutor Landim, muito bons para nossas reflexões. Tá? Deixa eu mais ou menos situar a razão desse artigo 92, parágrafo 8º, de quando que ele veio a nossa legislação, lá no início da década de 2000. Né? Eu fiz parte desse grupo, juntamente com alguns colegas, na época o presidente Contencioso, Oswaldo Rebouça, acho que da perícia, na época, o João, esqueci o nome do João agora, e mais alguns outros colegas da CAD, supervisor de fiscalização, para redigir esse dispositivo que já era constante de outras legislações de outros estados, né? E, assim, a discussão maior que se deu foi, a primeira de caracterizar aqui, nos casos previstos nesse artigo 92, parágrafo 8º, seria o caso de venda de mercadoria sem documento fiscal. Essa foi a primeira conclusão que houve. Por quê? Porque o próprio artigo 25, parágrafo 8º, ele já trata da falta de recolhimento, quando ele diz que a base de cálculo do imposto não é o preço de venda. A empresa pode vender abaixo de custo, ela pode vender o que quiser, não é, a Constituição permite, mas ela tem que, na sua escrituração na FD, na época era GIM, colocar como outros débitos essa diferença entre o preço que ela praticou abaixo de custo e o valor de custo, e aí se debitaria do imposto, referente a essa diferença de base de cálculo. Então, a nota fiscal seria colocar no preço de venda, poderia ser qualquer preço de venda, mas na hora, lá no campo base de cálculo do imposto, teria que ser um mínimo valor de custo e aplicar a alíquota de ICMS cabível. Então, se concluiu que, no caso, que não haveria razão de se trazer a criação do artigo 92, parágrafo 8º, se já tinha essa previsão no artigo 25, também parágrafo 8º, que não se poderia vender abaixo de preço de custo. Então, se concluiu que, nos casos de venda abaixo do preço de custo, é necessário que fosse comprovado operação a operação de venda, comparado com o preço de custo daquela mercadoria. E tem levantamentos nesse sentido, tem autuações nesse sentido, inclusive foram julgados já procedentes nessa casa, no sentido de que quando se faz o cotejo operação a operação, nota fiscal de saída com custo da mercadoria vendida, e aí se detecta essa diferença, né, aí se cobra o imposto. Isso nas mercadorias, operações tributadas. E quando se faz esse projeção anual, quando você não se utiliza dos documentos fiscais de operação a operação para fazer o cotejo, com a base com o custo da mercadoria vendida, quando se utiliza dos números que estão lá na contabilidade da empresa, de todo o exercício, né? Não é operação a operação, vai lá quanto é que foi os valores do estoque final, quanto é que foi os valores do estoque inicial, quanto é que foi os valores de compras no exercício, tem lá, né, na escrita contábil,
também os valores de vendas, faz os cálculos do custo da mercadoria vendida e faz o cálculo, a comparação com as vendas, né? E aí se faz esse cotejo. Alguns utilizam as deduções de ICMS, né, de PIS e COFINS, nos valores de venda e também nos valores de compra. Outros não fazem de forma bruta, que eu acho que é mais favorável ao contribuinte, porque a legislação diz que o PIS e o COFINS faz parte da própria base de cálculo do ICMS, e o ICMS faz parte da sua própria base de cálculo. Então, algumas autuações não se utiliza o termo compra líquida, nem venda líquida, mas compra bruta e venda bruta, ou seja, sem a dedução de impostos incidentes sobre aqueles valores de compras e venda, já que esses impostos fazem parte da base de cálculo do ICMS. Bom, esse foi o primeiro dado, assim, diferenciação, se faz a DRM bruta ou DRM líquida. Por que a DRM bruta é sempre favorável ao contribuinte? Porque os valores que são deduzidos de venda, como o preço dele é maior, os impostos que incidem sobre venda, vai resultar no valor maior do que os impostos que são deduzidos nas compras, né? Então, quando você faz esse cálculo, geralmente, salvo-se questão de frete, essa coisa toda, mas só a questão de tributos, geralmente os valores das omissões, quando se faz uma DRM de forma bruta, ele é mais favorável ao contribuinte, ele deduz mais, ele diminui mais a diferença do que você fazer pelos valores líquidos. Bom, e aí a grande questão ficou, esse é o grande momento da reflexão, assim, nas mercadorias tributadas, está muito claro que as operações lá do artigo 98, do artigo 25, parágrafo 8º, teria que ser falta de recolhimento, cotejo, nota a custo. E a DRM, como é uma demonstração de resultado com mercadorias, ela se faz de forma anual e com valores que estão lá na escrita fiscal e contado do contribuinte. Bom, e aí foi a grande questão, a aplicação do parágrafo 8º do artigo 92, nos casos de substituição tributária por entrada, não de substituição tributária por saída, né? E aí, nas discussões, mas se pagou a substituição tributária por entrada, não haveria que se falar mais em recolhimento na saída, já que, como bem deduziu o doutor Landim, teria sido pago na entrada, não teria nenhuma perda de receitas por parte do Estado. Mas aí se trouxe a questão da repartição das receitas tributárias, prevista na Constituição, de que parcela do IPI, se não me engano, 21,5%, do IPI, do Imposto de Renda e do PIS e COFINS, né, PIS e COFINS não, do IPI, do Imposto de Renda, eles são partilhados com os estados na medida do recolhimento à União. Então, se disse que, olha, a partir do momento que se eu tenho que, na demonstração de resultado com mercadoria, se parte do pressuposto de que é venda sem mercadoria de nota fiscal, e por que se parte desse pressuposto? Porque para falta de recolhimento já existe o artigo 25, parágrafo 8º. Então, não haveria que se criar um outro artigo 92, parágrafo 8º, para dizer que também é falta de recolhimento, né? Então, partiu do pressuposto de que haveria venda de mercadoria sem nota fiscal, daí a omissão de receitas. Bom, se temos uma venda de mercadoria sem nota fiscal, que é calculada de forma anual, e por causa desse pressuposto, dessa presunção, e ela é uma presunção mesmo, tá? O Estado do Ceará estaria perdendo dinheiro porque não estaria sendo tributado pelo imposto de renda, já que não haveria sido emitido nota fiscal para aquela operação de saída. E, nesse sentido, na hora da repartição das receitas tributárias do imposto de renda com os estados estariam perdendo parcela desse imposto que foi, imposto de renda que foi sonegado quando da venda sem nota fiscal, que seria distribuído uma parte desse imposto aos estados. Então, se concluiu que também seria aplicável nos casos de substituição tributária
por entrada e também substituição tributária por saída, se for o caso, né? Então, daí que você tem várias autuações nesse sentido, e eu estou falando de coisas de quase 20 anos atrás. Várias autuações nesse sentido, isso foi feita uma discussão muito grande dentro da casa, várias autuações nesse sentido e várias decisões do contencioso no sentido de chancelar a cobrança de 10% nas operações em que o custo da mercadoria vendida está maior do que as receitas ou brutas ou líquidas de venda, resultando na aplicação da multa de 10%, porque o Estado estaria perdendo em razão de que não estaria recebendo parcela daquele imposto de renda que é distribuído com os entes federativos subnacionais. Então, ficou esse entendimento. Daí, eu vim aplicando sempre essa questão do 10%. 10% em razão de que o Estado perde. Tesouro, se nós temos aqui que é uma presunção de que há uma venda de mercadoria sem nota fiscal, ela pode ser lidida com o contribuinte apresentando que, efetivamente, aquela presunção ela não se concretizou. Se concretizou foi a falta de recolhimento, porque, no caso, houve em operação de venda menor do que o preço de custo. Bom, nós tivemos alguns casos em que o contribuinte trouxe as evidências nesse sentido. E por que eu falo nisso? Porque nós temos um ano todo. Aí você intuir que ao longo de um ano a empresa vendeu abaixo do preço de custo todas as suas mercadorias, realmente soa estranho. Por mais que a empresa ela esteja num processo de falência, de quebra, de alguma coisa assim, ela passar um ano todo vendendo abaixo do preço de custo, uma coisa que necessita de uma melhor evidência, tá? Necessita de uma melhor evidência. Nessas notas fiscais, né, nós tivemos o exemplo da transferência, que foi de R$ 175 e a venda foi de 170. Aí tem outra caixa de fósforo lá de R$ 200 e tal. Então, assim, presidente, eu só adiro ao o raciocínio, que é muito lógico e é possível e correto, doutor Landim, se nós tivermos todas as evidências no sentido de que trazer aos autos que todas as operações que foram feitas de vendas, que cotejadas ao custo da mercadoria vendida, elas estariam abaixo do preço de custo. Como foi dito que ao longo do exercício isso aconteceu. Porque aí, nesse caso, presidente, eu não acho que nem deveria ser de parcial procedência, se aplicando o parágrafo único, algo nesse sentido, não. Porque aí, nesse caso, seria caso de falta de recolhimento. Mas a falta de recolhimento não se daria porque a empresa já pagou seus tributos lá na entrada, por substituição tributária. Então, seria um caso de improcedência, tá? Então, assim, eu ainda me ressinto das provas trazidas aos autos, trouxe um exemplo de que todas essas operações de vendas de mercadorias da empresa, elas foram abaixo do preço de custo. Quando nós aplicamos esse tipo de entendimento, com base no artigo 25, parágrafo 8º, é porque vem aos autos, seja pela fiscalização, ou seja pelo contribuinte, as planilhas em que consta a operação de venda, valor da base de cálculo, né? Aí calcula-se o preço de custo ali, aliás, aí compara-se, calcula-se o preço unitário de venda daquela mercadoria, né, e compara-se com o custo da mercadoria que estava estocada. Então, você tem planilhas que vai comparando operação por operação, né? Então, eu vejo aqui, eu me ressinto dessa falta, tá? Eu me ressinto dessa falta, dessa documentação que comprove, ao longo do exercício, que todas as operações foram abaixo do preço de custo. O segundo aspecto, em relação ao parecer da CATRE, eu tinha conhecimento desse parecer e eu manifestei uma discordância em relação a um entendimento quando ele disse que na pergunta da empresa, foi de que todas aquelas situações que estão configuradas no artigo 92, parágrafo 8º, elas não se aplicariam à empresa de substituição tributária recolhida pela entrada. Aí o parecer disse sim, tal, tal. Eu discordo. Por que eu discordo? Porque nós
sendo caracterizado aqui um levantamento de estoque, e que caracteriza claramente que a empresa vendeu sem mercadoria, vendeu mercadoria sem nota fiscal, então não se aplicaria mais aquela multa, por causa do entendimento da GATRI, lá que sim, não se aplicaria mais nenhuma possibilidade dos artigos 92, parágrafo 8º, no caso de que a empresa precificou seus estoques no final do exercício para mascarar as vendas de mercadorias sem documentos fiscais ao longo do exercício, e aí o fez com ajuste de quantidades e preços, né, no inventário. Não seria mais possível, que está previsto lá no artigo 92, parágrafo 8º? Não. É errado esse entendimento do consulente. Se, ao longo do exercício, fazendo um levantamento de estoque diário, fazendo essa reposição do saldo diário, e até chegar no dia 31/12, verifica que o valor e o preço que deveria ser a quantidade de mercadorias e o valor dessas mercadorias que deveriam configurar no dia 31 da mercadoria X seria esse, não é esse, e aí não se poderia autuar com base, porque a empresa recolheu a substituição tributária pela entrada. Ou seja, a única possibilidade que eu veria de concordar, que eu concordo com o parecer, é com relação a essa questão da venda abaixo do preço de custo, que é, se não me engano, o inciso 5 e inciso 4. Lá. Aí sim, desde que trazidas as planilhas necessárias para a comprovação que, ao longo de todo o exercício, todas essas operações foram feitas abaixo do preço de custo. Ou se não todas as operações, mas se, ao longo do exercício, as operações que foram feitas abaixo de preço de custo, cotejadas com a venda, elas indicam aquela diferença que está sendo cobrada pela autuação, aí sim nós poderíamos cogitar da questão de falta de recolhimento, e como o imposto foi recolhido na entrada, seria o caso de improcedência. Então, presidente, eu vejo duas soluções aqui. Qual é a primeira? A empresa, ela indica claramente que vendeu abaixo de preço de custo. É de se remeter à perícia no sentido de que a empresa comprove que, ao longo do exercício, operação a operação, os valores de vendas dela se deu abaixo do preço de custo da mercadoria. Esse é o caso que aí nós teríamos a certeza, a evidência para elidir aquela presunção de venda sem nota fiscal, como já ocorreu aqui, de contribuir e trazer essas planilhas, e demonstrar que, embora que não todas as operações dele de vendas abaixo do preço de custo ocorreram no exercício todo, mas aquelas que ocorreram abaixo do preço de custo, o valor, essa diferença da base do preço de custo ou é o mesmo valor que está sendo cobrado de diferença na autuação, ou ela passa do valor que está sendo cobrado na autuação. Então, é nesse sentido que, eu adiro esse entendimento do doutor Landim, mas eu preciso de uma evidência comprobatória no sentido de proferir um voto nessa questão. Nós entendemos que, no caso, poderia sim ser uma falta de recolhimento, desde que obedecidas, né, o cotejo que é previsto lá no artigo 25, parágrafo 8º. Nós temos duas situações, né? Não sem razão que existem duas situações. Uma, quando se compara a operação com o preço de custo, e outra, quando é anualizado. Então, se traz a argumentação, e trouxe um exemplo, que é muito bom esse exemplo, que evidentemente demonstra que houve venda abaixo do preço de custos, a gente precisa de mais elementos, no sentido de votar, se for o caso, até pela improcedência mesmo. Obrigado, doutor Leilson. Senhores, o processo está em discussão. Doutora Leide, com a palavra. Bom dia a todos, né? Peço desculpa porque estou assim com o celular, tive um problema aqui com o computador. Assim, esse tipo de autuação, eu sempre tenho me filiado à questão de que é uma falta de emissão de documento fiscal.
eu acho que essa providência dificilmente, no caso aí dele comprovar que esse valor que foi apurado aí corresponderia a um subfaturamento das notas fiscais. Por quê? Porque a atividade dela, a receita dela advém da atividade fim dela, que deve ser efetuada com nota fiscal. Quando a gente apura venda abaixo de custo, tem esse cotejo, há uma demonstração, e isso ocorre muito na questão quando você faz um SLE que vem apurando o valor, o estoque e a venda. Eu acho que dificilmente a empresa ia conseguir demonstrar que esse valor aí, doutor Wilson, seria uma venda abaixo de custo. Mas se a Câmara se inclinar pela perícia, eu também me adequo, mas geralmente a DRM demonstra uma venda sem nota fiscal. Né? Mas se a Câmara entendeu também, assim, não faço nenhuma objeção, não. Só nesse sentido. Catarina Leite. Senhores, processo em debate. O indagado doutor Rafael Barbosa, quanto a essa perícia suscitada do doutor Leil, se a PGE adere a esta possível perícia. Presidente, considerando o princípio da verdade material, evidenciado nos termos da manifestação do conselheiro Leils, a emissão dos documentos fiscais, eu opino no sentido da diligência para verificar esse aspecto. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Daniel Landim, como a empresa está em processo, já está baixada, ainda aguarda essa documentação para fins de perícia? Só indagar, tirar essa dúvida. Doutor, é XML e é FD, né? A Cefaz tem tudo, na verdade. Né? Tá no banco da Cefaz, né? Que todas as entradas estão lá e todas as saídas ficam no banco da própria Cefaz. Eu acho difícil eu conseguir os XMLs, entendeu, doutor Leils? Porque antigamente a gente tinha acesso aos XMLs, mas hoje a Cefaz fechou a porta para a gente só tem com o pagamento das taxas. Aí, para pagamento de taxa, eu acho difícil eu conseguir. Mas se essa perícia ou ela disponibilizar, pode ser que eu consiga fazer muita coisa do que o senhor está pedindo. Apesar de, assim, transferência do trabalho, mas eu faço, entendeu? Vou tentar fazer, eu já tenho muita coisa, entendeu? Eu trouxe vários exemplos na petição e consigo achar muita coisa. Só a questão de ordem, doutor, que esse é o primeiro argumento, né? Seria da improcedência. Seria baixado em diligência para isso, né, doutor Franzé? O argumento da questão de 1% não poderia, pelo menos, ele ser votado, porque quando voltar da perícia, esse já estaria decidido, porque o de 1% ele continua, eu vou ter que derrubar do mesmo jeito na perícia o 1%. Não sei se você está entendendo. Um é improcedência do todo, o outro é 1%, mas 1%, se for para a perícia para poder ir para a improcedência, eu ainda vou ter que derrubar 1% sobre a base. Se pudesse colocar em votação só a questão de 1% para depois, na próxima composição, já esquecer tudo, eu tenho que trazer tudo de novo. Só se puder. Se o senhor achar que é indevido, não tem problema nenhum. Doutor Rafael Souza pediu a palavra, depois doutor Elinei. Doutor Rafael? Só para esclarecer que nessa questão da identificação da venda abaixo do custo, é interessante apresentar o balanço. O nome técnico é demonstrações financeiras, né? Porque se nas demonstrações financeiras tiver lucro, né, fica estranho, né? Também, né, Neilson? As coisas têm que bater, né? E isso certamente se a Câmara A DIPJ, ir né? pela linha da era A DIPJ, era 2015. Era 2015 a DIPJ. Pronto, a DIPJ é mais fácil, pelo menos para mim, né? Mais fácil de ler do que a ECD. Caso vá para a perícia, tem que considerar isso. Então, lembrar para o doutor Rafael, porque fica contraditório dizer que vem abaixo de preço de custo se durante o exercício apresentou lucro, né? Então, a outra questão do partido, eu vou esperar a doutora Elineide falar e depois a gente volta.
partir o julgamento em 2. Doutora Neide. Doutor Daniel, agora só um instante que a doutora Neide tinha pedido a palavra. Peço desculpa, porque eu estou no celular e é mais sensível. Não sei nem. Sem problema, doutora Neide. Doutor Leilson, o doutor Daniel Landim falou que dá para fazer com os documentos que estão no banco de dados Cefaz, que é FD e tudo. E o senhor acrescentaria também a da IPJ, é isso? No seu pedido? Isso. Seria o caso de se remeter à perícia para que faça verifique o custo das mercadorias vendidas em relação a cada operação realizada pela empresa durante o exercício. Agora, isso cai por terra, como bem lembrado pelo doutor Rafael, se a da IPJ for trazida aos autos e demonstrar que houve lucro, aí cai por terra. Doutor Daniel, que prestaram conhecimentos, doutor Daniel, sobre essa perícia. Sobre a perícia. Se eu trouxesse a DIPJ, doutor Liso, ela já não supriria esse problema, não, porque eu estou achando que a gente vai ter uma perícia que vai ser meio que eterna lá, né? Não, veja bem, a DIPJ é no sentido, só saber se, doutor Daniel, se houve lucro. Se ela teve prejuízo, aí necessita verificar o custo da mercadoria, operação de venda. Item a item, seria isso? Na verdade, não é item a item, é a operação de venda com custo daquela respectiva mercadoria que foi vendida. Está entendendo? Porque você vai ter o preço de venda unitário dela, a nota fiscal, e vai se comparar esse preço unitário com o valor de custo dela. Entendeu? Só para entender, para poder começar a pensar. Entendeu? Tipo essas planilhas que eu trouxe, sendo em larga escala. Na verdade, eu dei uma olhada nas suas planilhas aí, só que eu não sei se isso foi feito via um sistema, um software, um aplicativo. Porque no aplicativo, quando você coloca isso, qualquer aplicativo que a perícia utiliza, ela vai verificar, vai jogar os arquivos de entrada, o estoque inicial, tá certo? E vai jogar também as vendas, e vai fazer esse comparativo. Cada preço de venda com estoque, cada preço de venda com estoque. De repente, esse valor que foi abaixo do preço de custo, vai ficar evidenciado até em valor maior do que o da autuação, já que a empresa estava em processo, né, de tal. E aí te teria, porque cada documento, você mostrou ali que cada documento fiscal, a empresa vendeu abaixo do preço de custo. Aí não teria prova melhor do que essa, entendeu? Agora, se trouxer a DIPJ e a DIPJ trouxer lucro, vai ser difícil se configurar essa venda base de custo. Agora, se a DIPJ trouxer um prejuízo, né, ali no início, não é no prejuízo do exercício, mas no início, resultado com mercadoria, tá logo no início da DRE. Se ali existe um prejuízo com mercadoria, é forte a evidência de que as mercadorias foram vendidas abaixo do preço de custo. Perfeito. Doutora Adeline, quer a palavra? Bom dia a todos. Presidente, eu estava aqui pensando, não que eu ainda não estou totalmente convencida do pedido de perícia, porque eu estava pensando o seguinte, se nós estamos solicitando, achando que é viável a realização de uma diligência dentro desse processo, que houve um levantamento que é exatamente o ponto de questionamento, né? Inclusive por todo o conjunto probatório que foi trazido aqui aos autos, o parecer da CATRA e tudo mais, que é a DRM. E aí nós estamos aqui discutindo que o autuante realizou a DRM e a gente quer que o contribuinte ou que a célula de perícia apresente mais provas ou apresente as provas de que essa DRM, na verdade, que esse auto de infração, na verdade, se trata de venda abaixo do custo. Então, isso por si só já comprova o que eu ia dizer conselheiro, né? O que o Sidney falou no parecer, de que esse levantamento ele é dúbio. Isso já comprova por si só essa nossa dúvida, essa nossa solicitação da perícia para que seja comprovado que tudo foi abaixo de custo.
já comprova os fundamentos de todas as decisões que vêm sendo tratadas no contencioso. Digo isso porque eu já participei de várias, né, que a gente aplicou 126, parágrafo único, que o fundamento era exatamente esse, que não é um levantamento seguro para se constatar a falta de emissão de nota, que ele poderia ser a venda a baixo custo. Então, para mim, quando a gente sugere a perícia, a gente já constata o que a Catri disse, que esse tipo de levantamento é dúbio. Sim, no meu entendimento é esse. Não que eu já esteja contrária à perícia, porque aqui eu sou, acho que, conhecida, eu acho que a gente tem que buscar realmente a verdade material, mas eu gostaria que fosse esclarecido, quando da colocação da perícia para a votação, o objetivo. Ok, vamos checar se durante todo o exercício ocorreu realmente a venda a baixo custo. Em ocorrendo, eu vou, então, já aplicar, entender pela aplicação do 126, parágrafo único, que é um entendimento do contencioso, ou eu vou solicitar que o contribuinte comprove que houve todo o pagamento do ST para que eu vá para a improcedência, sabe? São só essas questões. A primeira é que, para mim, fica comprovado que realmente é um levantamento dúbio, como apresentado pela assessoria tributária dentro desse processo, e o conjunto de resoluções apresentadas aqui, e que muitos de nós já participamos. E o segundo, que passando e sendo interessante realmente, entendendo interessante o conselho pela perícia, que seja definido isso. Estamos pedindo análise da venda a baixo custo durante todo o exercício, do lucro, enfim, para comprovar o 126 a aplicação do 126 parágrafo único, ou juntamente com o pagamento da entrada da ST pela improcedência da Catri. Eu acho que é interessante, pelo menos, firmar esse entendimento. O meu já seria esse, né? Mas eu gostaria de ouvir a discussão dos senhores que estão propondo a realização da diligência. Com a palavra, doutor Leilson, com a palavra. Presidente, essas colocações da doutora Meline são pertinentes. Eu vou fazer alguns esclarecimentos no sentido de que, assim, eu tenho uma grande divergência com o Sidney, eu e alguns colegas, né, da assessoria e também julgadores e conselheiros, no sentido de que, na verdade, a DRM ela não é um levantamento dúbio, ela é um levantamento que diz claramente no parágrafo 8º que ela é de omissão de receita. Agora, ela comporta prova em contrário, é uma presunção jurisditantes, né? Ela é uma presunção jurisditantes. Por quê? Porque nós temos o artigo 25, parágrafo 8º, que é claramente o caso da falta de recolhimento. Então, assim, se trazidas as condições de se verificar o artigo 25, 8º, não há que se falar mais naquela presunção, porque já foi ilidida pelas comprovações trazidas claramente no levantamento de que foi realmente, efetivamente, venda abaixo do preço de custo. Aí espanca a presunção lá do 92, parágrafo 8º, tá? É para isso que a gente precisa ter essa certeza, para poder espancar lá do 92, parágrafo 8º. Com relação a gente decidir, eu não sei se é possível, tá? Por quê? Porque nós talvez não estaremos mais na composição quando esse auto de fração vier da perícia. O que nós vamos deixar para a próxima composição é o sentido, olha, foi remetido para a perícia, porque a parte trouxe que, na verdade, aquela presunção ali de que foi venda de mercadoria sem nota fiscal, ela não ocorreu. Ocorreu foi venda abaixo de preço de custo e se remeteu para a perícia para comprovar os exemplos, que ela trouxe exemplos de que o total de vendas abaixo do preço de custo ao longo daquele exercício ou foi igual ou foi maior do que o verificado na autuação. Então, nós vamos dar elementos para que a próxima composição diga, olha, é improcedente, ou não, ou parcial procedente, ou seja, o procedente, eu não sei, vai dizer para ele, olha, realmente está aqui, quando se fez o cotejo, documento fiscal, pelo seu preço unitário de venda da mercadoria, com o custo da mercadoria, foi feita essa perícia, ela tem condição de fazer isso, verificou que foi
houve venda abaixo do preço de custo mesmo, e a venda abaixo do preço de custo foi 1 milhão. Aqui, a empresa teve uma base de cálculo de 800 mil, ou seja, significa dizer que não há que se falar em venda de mercadoria sem nota fiscal. A gente vai demonstrar isso claramente para a próxima composição, e a próxima composição não vai poder cobrar também por falta de recolhimento, porque o imposto já foi recolhido na entrada. Então, é um caso de improcedência se for a base de cálculo que foi achada das vendas abaixo do preço de custo, né, documento a documento, operação a operação, for maior do que está na autuação. Eu acho que não sei se eu me fiz entender nesse sentido. É para isso que a ideia da perícia. Obrigado, doutor Leilson. Dona Eline, pronto. Só... E depois da Dona Eline, vou colocar em votação a perícia. Pronto. Só para concluir, presidente. Realmente foi muito bem colocado pelo conselheiro Leilson, né? Eu usei dúbio, mas na verdade é porque a omissão de receita nesse levantamento pode ser gerada ou pela falta de emissão, como pelo venda abaixo de custo, né? Não seria dúbio, seria realmente presunção juris tanto. Mas eu queria sugerir o seguinte, então, propor que, pelo menos nos considerandos da perícia, seja apresentado essa questão. Lógico, em passando aqui pelos conselheiros, considerando que, se comprovar, ou considerando que há esse parecer da CAT pela improcedência, para que eu digo, porque às vezes a gente mesmo pega uma perícia, um despacho, que a gente fica querendo entender o que é que eles discutiram no dia, porque, sabe, e que fique bem claro, e aí eu adoro as atas também da Silvana, porque ela fala tudo que tá, e nos ajuda muito, mas que fique claro, pelo menos no despacho, o conjunto das discussões que a gente está mandando aqui, para que seja analisado essa improcedência, no caso de comprovado tudo abaixo do custo, né, e aí que é ST na entrada e tudo, ou pela parcial procedência. Eu, por mim, já votava, porque o processo na mão é batata quente, e eu acho que a gente tem que resolver para não deixar a boba para os outros. Mas, lógico, e não sendo possível, eu sugeriria que se colocasse essas duas considerações, como o conselheiro Leilson bem ponderou, nas considerações do despacho ou em ata, para que fique bem delimitado o nosso fundamento para a perícia, porque normalmente não é esse o encaminhamento que o contencioso tem dado para os casos análogos. Doutor Rafael sempre é muito, muito zeloso, muito atencioso, sempre fundamenta bastante os seus perícias. Com certeza constará isso nas considerandas, como disse. Vamos votar, porque acho que... Só fazer um último esclarecimento, doutor Elaine. Ora, se eu tivesse que votar agora, eu ia votar pela procedência. Mas o doutor Daniel Landim, ele trouxe argumentos os quais faz a gente refletir, trouxe elementos claros ali dessa ocorrência. Então, eu acho assim, complicado para a gente votar, seja para um lado ou outro, sem antes ter a confirmação todas essas evidências trazidas pelo doutor Daniel Landim. A perícia é imprescindível e não podemos votar com a penalidade cabível, tendo em vista que essa vai ser definida após a perícia. Antes disso, a gente teria afastando e até engessando o próximo conselho, que com certeza não vai voltar nessa composição, com essa matéria. Então, a gente vai para a perícia para saber se a materialidade ou não da infração, né? E a próxima composição vai definir qual é a penalidade, se é a propó ou a 126, parágrafo único, ou improcedência, né? Então, nós não podemos afastar uma aplicação de penalidade, né, sobre a nossa ótica e mandar para a perícia depois. Então, tem que ter a perícia. Com a perícia, a gente vai saber qual a base de cálculo, quanto é o quanto devido ou não, e decide depois, certo? Vai ser só a perícia agora, nesse momento. A presidência não vai colocar em questão a possível afastamento ou encampamento. Porque imaginemos que todo mundo diz que cabe perícia, mas se vai votar pelo artigo 126, e resolve que é aplicável ao caso, então teria decidido a matéria, então a perícia seria desnecessária. Então, só a perícia desse momento. E o doutor, essa sessão está gravada, está tudo gravado aqui, então o doutor Rafael, no despacho, não precisa nem pedir, porque ele já faz sempre isso com bastante zelo, vai colocar nas considerandas essa observação da razão de ser despedido de perícia. Então, vou iniciar a votação do doutor Rafael. Como vota o relator com relação à perícia? Nós
votamos pelo encaminhamento do processo para a perícia, para que seja determinado com maior clareza de que se ocorreu ou não vendas abaixo de custo, conforme uma metodologia colocada até já na defesa aqui, que é por item. Agora, por item, isso vai ficar complicado. Mas é assim mesmo, Leilson? A proposição não é por item, também... é por operação de venda, né? Por operação de venda, pronto. Eu vou escrever isso aqui. A gente trabalha o despacho, depois coloca no grupo aí, a doutora Nani faz parte do grupo, pode fazer também inclusões. Mas eu anotei aqui. Então, a perícia é por operação de venda. Comparado com o seu preço de custo. E também anexar também a DIPJ, para ver qual é o resultado. É essencial. Se a DIPJ der lucro, aí já fica problema. Okay. Então, seguindo aqui a outra votação, doutora Eneide, como vota? Com o relator. Doutor Henrique? Compõe o relator, presidente. Doutor Leilson? Com o relator, presidente. Doutora Neline? Com o relator, presidente. Doutora Gislaide? Com o relator, presidente. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, converte o custo do processo em perícia conforme quesitos formulados pelo relator. E, doutor Rafael, a segunda está pedindo para ser encaminhada para ela colocar em ato, constar em ato. Tudo bem? Senhores, vou dar 10 minutos de intervalos, às 10h10, retornando a sessão. Tudo bem?